Bem, pessoal, então estamos aqui hoje na gravação de mais um vídeo. E neste vídeo eu gostaria de explicar-vos como iremos tratar os eixos de discussões que iremos realizar em nosso núcleo de estudos. Então, primariamente, nós partiremos da história da psicologia, e aí nós iremos aprofundar o que é que consiste a história da psicologia como ciência, mas também como um campo de saber que não somente foi criado a partir do século XIX, no final do século XIX e no decorrer do século XX, mas também como um campo de saber que permeia a filosofia desde a antiguidade. Como já sabemos, e isto é um conhecimento notoriamente comum, a psique é, na realidade, aquilo que equivaleria ao que conhecemos como alma. Também se afirma que seria a mente. Nós vamos destrinchar isto, nós vamos detalhar melhor este conhecimento. Ora, o que é que consiste realmente a alma? O que é que consiste realmente o que chamamos mente? A partir dos conhecimentos que podemos elaborar com uma epistemologia mais robusta hoje, a partir dos conhecimentos de física, de neurociência, de psicologia, da própria filosofia, o que é que poderíamos dizer que seria a alma, o que seria a mente, o que seria a própria cognição humana, diferenciar um bocado o que é a mente, o que é cognição, e também buscarmos elaborar um melhor conhecimento do que seria o pensamento humano, de como forma de estar no mundo, o ser humano, ele de certa forma é produto ou criador de seu pensamento, não é? E o que seria esse pensamento, digamos, como software de funcionamento do nosso cérebro, que é, de certa forma, um hardware ali biológico. A história da psicologia também está permeada ali de detalhes que nos ultrapassam. Muitas vezes, quando vamos estudar esta história de forma mais tradicional. Geralmente, os estudantes de psicologia ou outras pessoas que buscam a história da psicologia vão se deparar ali muito mais com o que seria a distribuição dos campos de saberes através do desenvolvimento das escolas de psicologia. Nós iremos buscar um outro olhar, não é? Ou seja, dentro da formação histórica da psicologia, como é que a psicologia está ali contextualizada naqueles períodos históricos, nos séculos que vão decorrendo. A psicologia muito mais como decorrente de uma experiência humana que vai se formando na modernidade, do que necessariamente como um campo de saber que se torna prioritário ou que se torna realmente necessário de surgir. A psicologia ela vai muito mais se apropriar desta experiência, se apropriar daquilo que seria próprio depois de ser o seu objeto, do que necessariamente ser uma ciência que já surge ali com um objeto de estudos muito bem definido. Também vamos ver que esta história do jeito, né, da forma como se delineia, nos leva a ter esta psicologia atual, que muitas das vezes ela não consegue ali responder questões que ainda são importantes, são pertinentes, mas este conhecimento não consegue abarcar, porque a psicologia parte de epistemologias também muito específicas. Por isso a necessidade de um alargamento, não é? De trazer novos saberes para que esta epistemologia possa também se expandir, possa alcançar um outro patamar. Em termos também de outro eixo de estudos que nós vamos estar a realizar,
nós teríamos o eixo de estudos em termos do que seria a psicologia com relação também à inteligência artificial. Como a psicologia hoje, ela de certa forma relaciona-se com a inteligência artificial e como a psicologia está a contribuir ou está situada no campo da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia atualmente. A psicologia se coloca como uma ciência primordial, por exemplo, para a discussão do que é a consciência. A inteligência artificial, hoje em seu avanço, nos coloca uma discussão fundamental. Já existe a discussão de que surgirá uma singularidade. A singularidade, em termos do desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, também iremos ver esse conceito. Não trata-se do mesmo conceito de singularidade que iremos versar aqui no nosso núcleo de estudos. Porque a singularidade em termos do desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial trata-se de um horizonte em que a tecnologia irá avançar a tal ponto, a inteligência artificial, ela no seu desenvolvimento próprio, ela vai conseguir ter uma autonomia, ou seja, ela não vai precisar mais dos seres humanos para autodesenvolver-se, para conseguir aumentar a sua base de conhecimento, e nesta autonomia ela vai alcançar o que seria uma superinteligência, ou seja, a singularidade seria quando a inteligência artificial alcançasse um horizonte de conhecimentos em que o ser humano ele não consegue mais prever o que virá a seguir. Ou seja, nós temos ainda hoje previsões de quando será esta singularidade, nós temos ainda previsões de qual é o desenvolvimento do campo da tecnologia, mas a inteligência artificial se desenvolverá de tal modo que chegará a um ponto em que não poderemos mais vislumbrar o que é que virá a seguir. Ou seja, o desenvolvimento ele será tão vertiginoso, ele será tão rápido que não conseguiremos mais abarcar tanto a sua previsão como também o volume das modificações, das novidades, das atualizações que serão possíveis de acontecer. Nós iremos discutir isto também aqui criticamente, pois a inteligência artificial ela é uma tecnologia, ela é ainda uma tecnologia computacional. E para isso nós iremos também discutir o que é a inteligência artificial em termos dessa tecnologia computacional, não é? Então, relacionando a inteligência artificial à consciência, já existem discussões hoje que nos levam, por exemplo, a questões de que será que a máquina poderá adquirir consciência própria? Será que nós, seres humanos, poderemos transferir a nossa consciência para uma máquina? E aí já adentramos o campo de discussão que se coloca hoje como transhumanismo. Pessoal, o transhumanismo também é preciso sublinhar aqui que não iremos adentrar este campo de discussão em termos do que também foi popularizado, não é? Muito da discussão sobre transhumanismo versa sobre conhecimentos ficcionais, ou seja, conhecimentos que seriam muito mais de ficção científica do que necessariamente do que decorre da ciência em termos atuais. Então, nós teríamos que ter muito cuidado para não cair nessa ciência ficcional, que aí se trata muito mais da imaginação, não é? Dos devaneios de onde pode se chegar a tecnologia, do que necessariamente de previsões assertivas ou previsões que seriam lógicas, previsões fundamentadas no próprio desenvolvimento da ciência como a conhecemos, não é? Então, esse transhumanismo hoje coloca-se de forma fundamental porque atualmente já existem tecnologias que antes eram discutidas como hipóteses ou como
previsões para um futuro mais distante. A própria empresa Neuralink, criada pelo Elon Musk, é um desses exemplos, não é? Iremos também discutir quais seriam aí as possíveis consequências, quais seriam aí as possíveis, digamos, as possíveis decorrências do desenvolvimento de áreas como esta e de pesquisas realizadas por empresas também como estas que foram citadas. Neste caso, pessoal, também teríamos aí a relação da própria psicologia em termos também, né, do desenvolvimento civilizacional da humanidade, não é? Em termos, por exemplo, de onde a inteligência artificial nos poderá levar, porque isto também gera uma discussão em termos de onde poderíamos ir explorando o espaço e outras coisas mais. E já existem psicólogos estudando como seria a adaptação do ser humano ao espaço em termos de longas viagens, não em termos de ir à Lua ou de exploração do espaço ao redor do planeta Terra, mas em termos de deslocamento, de mudança da humanidade, da civilização humana de um planeta para outro. Então já há discussão também de uma empresa criada por Elon Musk, não é? Do SpaceX, que é desta migração humana para um planeta como Marte. Ora, o que é que nos faria em termos psicológicos a mudança de um planeta para o outro, não é? Isto também trata-se de uma certa vertente de discussões que nos trariam também questões do âmbito do transhumanismo, não é? Retornando um pouco às relações, porque iremos tratar o transhumanismo como consequência dessa discussão entre psicologia e tecnologia, principalmente a inteligência artificial, não é? E por que a inteligência artificial? Ora, iremos tratar primeiramente até do próprio conceito do que é a inteligência artificial. Um físico chamado Roger Penrose, inclusive prêmio Nobel de Física, tem livros interessantíssimos que iremos abordá-los e também iremos aprofundá-los na nossa academia, iremos depois explicar essas nossas propostas, não é? Esse físico ele fala prioritariamente que a inteligência artificial é uma tecnologia computacional, ou seja, se ela é uma tecnologia computacional, ela responde a regras muito específicas. Ela responde àquilo que seria a base lógica de funcionamento de um computador. É claro que o volume de dados é totalmente inapreensível para a cognição humana já nos dias de hoje, e isto está a avançar de forma vertiginosa, não é? Mas ainda hoje a inteligência artificial ela é treinada pelo ser humano, ou seja, existem agentes humanos treinando as tecnologias de inteligência artificial. Isto quer dizer que a inteligência artificial, quando ela trata outros seres humanos em acordo àquilo que seria um comportamento humano esperado, entre aspas, é porque essa inteligência artificial ela foi condicionada a responder este ser humano a partir de possibilidades que foram outros seres humanos que a treinaram para isto. Então, temos que ter ainda esses parâmetros. As pessoas estão aí muitas das vezes fascinadas com o ChatGPT ou então com outros tipos de tecnologias, né, seja LLM, seja LMS, seja outros tipos de tecnologias que estão disponíveis, que possuem inteligência artificial integrada ou são propriamente inteligências artificiais. As pessoas estão muito fascinadas porque elas reagem como se fosse alguém que estivesse ali do outro lado. Isto é muito mais da imaginação daquele que utiliza a plataforma ou a tecnologia.
A inteligência artificial ela possui um banco de dados e esse banco de dados atualmente já é gigantesco, não é? Ele é imenso, então existem empresas que estão com dificuldade até de aumentar suas instalações porque precisam de mais energia, precisam de mais servidores para esses bancos de dados, não é? E essas tecnologias elas utilizam todos os dados que já foram ali computados, que já foram, digamos, imputados, ou seja, dados que foram inseridos, não é, à máquina, e esta máquina ela vai usar estes dados como forma ali de elaborar uma resposta cada vez mais sofisticada diante do que lhe é colocado em desafio. Seja um questionamento, seja uma pergunta, seja uma figura, seja um vídeo, seja algo que esta máquina já possa analisar este documento, analisar este ficheiro, este arquivo, não é? E ali ela já pode, a partir da sua capacidade funcional, analisar e corresponder àquilo que é requisitado. Ora, relacionar isso com a consciência é um bocado precipitado em termos de que um computador, para adquirir consciência, seria necessário vários outros aspectos que muitas das vezes não são levados em consideração por aqueles que pensam que a máquina pode atingir este grau de experiência ou a máquina pode passar a existir, não é? Levemos em consideração, pessoal, que só existe aquele que tem consciência de si próprio. E isto é uma discussão filosófica já bastante antiga, mas muitas das vezes a ciência tradicional, ou seja, a ciência nos campos em que ela vai versando, seja a partir de uma base mais tecnológica, tecnocrata, ou seja, a partir de uma base mais ideológica, política, muitas vezes ela esquece em seu materialismo aquilo que é fundamental na própria experiência humana. Ou seja, a própria experiência humana ela abarca uma complexidade muito maior do que os seus aspectos materiais. E é isso que nós também iremos aprofundar. Outra vertente, outro eixo que iremos tratar, portanto, para dar base a esta maior amplitude de discussão, são as relações entre consciência e singularidade. E aí sim nós vamos estar a tratar de um campo que vamos buscar relacioná-lo em termos transdisciplinares, né? Até essa terminologia também é um bocado complicada nos dias de hoje, porque multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade se tornam, na realidade, ali divisões nas relações do conhecimento, e essas divisões elas nunca existem por completo. Nós vamos estar a realizar, digamos, espaços de intersecções entre o conhecimento, em que estes conhecimentos eles podem se fundir, não é? Porque é difícil falar de uma realidade única ao mesmo tempo que partimos de conhecimento que são, entre aspas, separados, ou seja, conhecimentos que seriam, digamos, individualizados, não é? Estes campos, na realidade, eles não são separados, eles tratam de partes da realidade, de recortes da realidade, mas estes recortes, eles nunca podem ser retirados da realidade e serem analisados como se fossem ali micro-realidades em si mesmo. Ou seja, a realidade ela é única, ela é uma realidade ampla, nós conseguimos atingir aí até um certo ponto de onde podemos explicá-la, não é? Mas esta realidade também é uma realidade de implicação, ou seja, a experiência humana ela não é uma experiência puramente explicada. E aí vamos buscar a partir do físico David Bohm
diferenciar um pouco o que seria essa realidade implicada de uma realidade explicada. A realidade explicada seria, em termos gerais, em termos mais, até eu diria, superficiais, seria a realidade material, a realidade concreta, a realidade atômica, não é? A realidade que é constituída a partir dos átomos e das constituições moleculares que esses átomos vão poder realizar, não é? A partir do que conhecemos como a química, e aí os movimentos dessa realidade a partir da física, como os seres vivos se adequam nesta realidade, como eles surgem, aí temos a biologia, mas uma explicação, por exemplo, fundamental que a biologia até os dias de hoje tem muita dificuldade em explicar, não é? Seria o que é a vida, não é? Há um livro com este título do Schrödinger, que é um físico também, não é? O Schrödinger ele é muito conhecido principalmente por aquela analogia do gato, o gato de Schrödinger, não é? Quando ele fala sobre a sua equação e sobre o seu questionamento a partir, claro, de sua visão de problemas relevantes na física quântica. Depois também falaremos o que é que seria propriamente este questionamento. Isto, na realidade, é uma dificuldade tremenda, porque a vida, ela, quando surge, por exemplo, quando dois gametas se encontram e há uma fusão ali, né, uma fusão celular, há um nível energético envolvido ali, em que pode ser, inclusive, hoje quantificado, mas ele não pode ser explicado totalmente. O que é que consiste essa fusão ali molecular que em um nível, digamos, microscópico é de alta energia, não é? E depois decorre ali, pronto, uma formação unicelular e depois pluricelular que vai, digamos, formatar um tipo, uma espécie de vida, não é? Ora, o que é que consiste então ali, o que é que consiste necessariamente esta fusão? O que é que acontece quando estas células elas se unem, elas se fundem e formam uma outra, digamos, uma outra forma biológica, não é? Isto é um bocado ainda complicado para a biologia explicar. Mas a própria física hoje já se pergunta também, no nível das discussões que já se desenvolvem na física quântica, o que é a vida, não é? Porque já há uma discussão avançada em termos, não é, de metacognição, de consciência, da neurociência aplicada à física quântica, para buscar sabermos o que é necessariamente não só a existência humana, mas como o universo ele é formado, não também somente em seus termos puramente físicos, porque da forma como o universo ele é formado, está implicado neste mesmo universo o surgimento de várias outras complexidades, inclusive a própria vida. É aí onde nós temos que ter um olhar mais apurado e mais cuidado para não acabar caindo em reducionismos ou então em popularismos, não é? Por exemplo, discutir física quântica a partir de vibrações, de energia, de frequência, isto são conceitos físicos, são conceitos muito bem constituídos no campo da física, no campo de eletromagnética, no campo mesmo da física clássica. E nós falarmos, por exemplo, sobre esses conceitos a partir do misticismo, isto é um bocado complicado. A forma como foi popularizada a física quântica é muito complicada. Nós não queremos adentrar neste tipo de discussão, né, de que você pode vibrar
e você com um pensamento positivo vai curar. Ora, o próprio processo de cura, ele é um processo que muitas das vezes há implicações de um nível de complexidade muito maior. Então nós teríamos que partir de um conhecimento e partir com muito cuidado de conhecimentos que já são bem estabelecidos para não recair neste tipo, não é, de imaginações, né? O que eu poderia dizer que seriam campos ali do imaginário humano, ok? Então, esses eixos de discussões eles vão estar nos norteando e, claro, podem surgir outros, se for necessário, no decorrer do desenvolvimento da, da, das nossas ações, das nossas discussões, dos nossos diálogos, não é? E vai ter um tempo também para o crescimento de nossa comunidade. Espero que muitos se interessem por isto e que eu possa ajudá-los de alguma forma, mesmo que seja assim, não é? Através de vídeos, através das atividades que posso elaborar. Mas isto, pessoal, é a discussão que é relevante no século XXI. É por isso que lá no site há um artigo em que eu escrevi por que a psicologia é uma das ciências mais importantes no século XXI. Por causa disso. A psicologia ela terá que liderar um campo de discussão que é um campo que ainda, de certa forma, ele é inexplorado em uma extensa área de saber. É inexplorado, que eu digo em termos mais profundos. A filosofia já explorou estes campos de conhecimento, mas a filosofia tem lá também a sua contextualização, as suas decorrências históricas e, de certa forma, o pensamento humano. Nós iremos tratá-lo aqui como um sistema, ou seja, a psicologia, enquanto ciência, a filosofia, enquanto um campo de saber, são todos sistemas de pensamento. De certa forma, o pensamento ele tem um funcionamento muito característico. Ele tem um funcionamento muito idiosincrático, até diria. Nós poderíamos facilmente identificar o pensamento humano através daquilo também que nos caracteriza em certos aspectos biológicos, neurológicos, cognitivos, ok? Só que o pensamento ele tem na sua forma implicada, que aí sim é a transcendência deste aspecto puramente neurológico, dos neurotransmissores, do próprio impulso elétrico, implicado neste impulso elétrico há ali informações. Ou seja, quando nós temos pensamentos, esses pensamentos já nos aparecem traduzidos, não é? Nessas informações. Ora, mas neste caso, quais são necessariamente essas informações? Somente nós, em nossa singularidade, somente nós podemos saber. Ou seja, não existe ainda tecnologias, e eu também posso depois elaborar melhor isto. Não há tecnologias, não há outros seres ou outras espécies que ainda possam ler o pensamento. Isso não existe. O pensamento ele é resguardado à nossa singularidade. E isto é muito claro. Ora, o impulso elétrico, em termos até, eu diria, genealógico, não é? Da nossa própria constituição genética, nosso pensamento, esses impulsos elétricos, eles são tão singulares quanto a nossa própria constituição em termos cromossômicos, em termos de DNA. Ou seja, a nossa genética ela é tão singular quanto a nossa experiência, quanto a nossa própria singularidade em termos implicados dessa realidade. A nossa mente ela é implicada, a nossa cognição ela é explicada. Ou seja, é necessário nós situarmos isto melhor, nós aprofundarmos isto melhor, porque
Isto nos vai fazer ver a experiência humana de um outro modo, radicalmente diferente. Vamos ver a realidade de um modo radicalmente diferente. Mas isto requer um progresso, requer, de certa forma, a passagem do tempo. E, claro, não será do dia para a noite que estas mudanças irão vir. Mas elas estão a acontecer cada vez mais rápido, não é? E nós temos que nos alinhar a este movimento, porque se não nos alinharmos, nós corremos o risco do próprio movimento ditar aí o que é que seria o destino da humanidade. Então, mais uma vez agradeço a todos pela atenção, não é? Aqui este vídeo e até a próxima, pessoal. Obrigado.